conocer a base desse conceito, como é essa estrutura, o que hacen os micróbios em los suelos. Entonces, para começar esta história, é muito bueno se observamos todos os grupos vivos que temos nessas muestras de suelo. Se observamos os grupos que encontramos de suelo, podemos ver grupos muito conhecidos, como as bactérias, os hongos que temos nos suelos, temos também os insectos, os nemátodos. A primeira vista, quando contemplamos a ocorrência desse tipo de vida em suelo, pensamos muito em los patogênicos, pensamos muito nos organismos que causam malezas às plantas e prejudicam os cultivos. Pero se cambiamos um pouco este tipo de visão, observamos os outros organismos, outros que pouco conhecemos, como os protozoos, os vírus de suelos e também muitos outros grupos de bactérias, de hongos, temos que ter em conta que a maioria dos grupos são benéficos, trabalham para os suelos, trabalham para as plantas e podemos então tirar proveito desse tipo de atividade e utilizar melhor as capacidades que esses organismos têm no suelo. Entonces, la idea hasta este momento es que los suelos sirven como una fuente muy grande de biodiversidad, porque tenemos muchos organismos vivos de este ambiente y podemos aprimorar mucho cómo utilizamos ese concepto en la agricultura. Podemos aprender y mejor empregar los grupos biológicos que tenemos en suelo. Ok, la próxima. Ok, entonces vamos a la literatura y observamos cómo contemplamos la parte biológica del suelo en este momento en la ciencia. Tenemos este concepto nuevo introducido en la ciencia que estamos transfiriendo también para la práctica. El microbioma del suelo es algo que tiene en cuenta todo el contenido biológico que un suelo puede presentar. Esto está englobando los grupos que conocemos y también la mayoría de los grupos que no conocemos, porque son muy distintos, muy diversos en todos los tipos de suelos. Entonces, esse microbioma del suelo é a ideia de esta unidade biológica tiene funções fundamentais do suelo. Então, temos que melhor compreender essas funções e melhor manejar essas funções para que performemos melhor na agricultura. Este microbioma del suelo tem um tamanho muito conhecido, já determinado por las análises de suelos, e podemos considerar que temos centenas de quilos de algo vivo per hectárea del suelo. Essa parte viva está muito conectada com a parte de matéria orgânica, obviamente, portanto, se concentra na superfície dos suelos. Pero se não pensamos sobre a quantidade em peso, em quantidade como as centenas de quilos de algo vivo por hectárea, pero se contamos os organismos que temos em suelos, nos deparamos com a presença de milhares de organismos vivos em um único gramo de suelo. Um único gramo de suelo pode conter mais de 10 milhões de grupos vivos, de organismos vivos, divididos em mais de 10.000 diferentes espécies. Então, esse conceito de microbioma do suelo aparece como algo muito complexo, muito difícil de ser completamente compreendido, mas estamos avançando muito em compreender para que este microbioma serve, que este executa em los sistemas, quais são as funções que ocorrem em suelo, que podemos atribuir à parte biológica. E se assim é, podemos compreender como manejar melhor esta parte microbiológica do suelo. La próxima, por favor. Esse slide tem a ideia de resumir um pouco todo o funcionamento da parte biológica do suelo e apresentar-te os principais grupos de funções que podemos conectar à parte de microbioma do suelo. Por quê? Porque conhecemos alguns processos que esses organismos vivos executam, mas não todos, e temos hoje uma visão muito mais ampla desse tipo de funcionamento. Vamos começar pensando na gradação de material orgânico, e isso significa a reciclagem de nutrientes no suelo, não somente pela mineralização, quando os organismos decompõem materiais minerais, os nutrientes, mas também quando acessam os reservatórios que os solos possuem de nutrientes que não são disponíveis para as plantas. Por exemplo, podemos pensar que enquanto as plantas são extrativistas, apenas acumulam ou absorvem nutrientes solúveis, os organismos do solo podem disponibilizar nutrientes por diferentes processos, como a fijação biológica de nitrogênio, como a solubilização de fósforo e outros processos muito importantes
Entonces, la dinámica de nutrientes en suelo es muy conectada con la parte biológica. Si vamos para la derecha, podemos también comprender que la parte física, la estructuración del suelo, es muy ligada a la parte biológica, porque esos organismos trabajando en suelo trabajan formando poros, generan porosidad del suelo, trabajan para la estabilidad de agregados. Esto todo, en suma, responde para la presencia en suelo de agua y también de oxígeno, dos componentes muy fundamentales para que las plantas puedan investir en suelo y poner raíces en ese ambiente. Entonces, arriba tenemos dos importantes grupos de funciones que muestran que los suelos son de mejor calidad cuando tenemos la parte biológica más activa, más biodiversificada en ese sistema. Si vamos abajo, las otras dos cajas verdes, tenemos las funciones de la parte biológica del suelo muy conectada con las plantas. Por ejemplo, podemos pensar que las plantas utilizan las partes biológicas del suelo para su protección, formando la rizosfera, que vamos a hablar en un momento un poco más en detalles. Esta rizosfera es muy importante para las plantas para que se defiendan contra estreses, y también tenemos la promoción del crecimiento vegetal. Cuando las plantas reciben los productos generados por la actividad biológica del suelo, entonces esa responde, por ejemplo, estimulando el enraizamiento, creciendo mejor y produciendo más. La idea de este slide es también que possamos pensar que a biologia tem papel muito integrado a outras funções muito importantes do suelo. Isto significa que, trabalhando a parte biológica do suelo, otimizando a disposição do microbioma do suelo, podemos potencializar outros tipos de manejo. Quando aprimoramos o funcionamento biológico do suelo, podemos pensar que a química é muito beneficiada, a planta se nutre melhor, la parte física es mejorada, la planta enraiza más y las plantas interagen mucho más con los microbios y pueden tirar provecho de ese tipo de situación. Bueno, esta primera parte es para presentarte el concepto de microbioma del suelo y su integración en ese sistema, cómo ese se conecta al suelo y las plantas. Y si vamos para el próximo slide, podemos pensar ahora cómo todo ese sistema que estamos presentando se caracteriza en sistemas agrícolas. El fato es que em suelos agrícolas temos uma composição, uma disposição e características muito particulares, muito distintas da maioria dos suelos nativos, porque temos a necessidade de cambiar esse tipo de suelo para o manejo agrícola. Esta é uma imagem que traz uma ideia da diversidade de plantas que ocorrem no suelo naturalmente. E fato é que a diversidade de plantas é muito conectada com a diversidade biológica dos suelos. Se cambiamos esse tipo de situação para o próximo slide, temos acá uma imagem que é muito mais similar com os processos agrícolas que temos em humanos. Então, esse tipo de imagem mostra que cambiamos completamente o suelo para que possamos ter sucesso em atividade agrícola. Não é nada de errado com este tipo de conceito, mas temos que aprender que esse novo suelo que generamos tem características biológicas também diferentes. Próximo slide, por favor. Para sumarizar esta ideia de cambio de situação do suelo, temos esse slide que mostra muito bem que se cambiamos de la situação mais natural para a situação agrícola, trocamos ou cambiamos totalmente as características do suelo. Primariamente, cambiamos o pH, que é muito importante para que as plantas possam se nutrir bem nos suelos. Cambiamos também toda a entrada de matéria orgânica, em quantidade e em qualidade. Cambiamos a parte química, porque ponemos nutrientes disponíveis, algo que não ocorre naturalmente em suelos. Cambiamos o suelo fisicamente pelo preparo e a porosidade. E todo este processo resulta em o fato que cambiamos totalmente o suelo da primeira situação para a segunda. Então, biologicamente falando, não todos os organismos se adaptam a esse novo suelo. Então, trabalhamos em sistemas agrícolas, em sistemas que apresentam diferentes níveis de perda de biodiversidade. Isso significa que podemos trabalhar em partes agrícolas, em áreas agrícolas, com melhor qualidade da parte biológica, melhor apresentando serviços, melhor nos dando vantagens que esta parte biológica podem ser. Antes de apresentar os manejos que podemos utilizar para recuperar ou poner a parte biológica em melhor funcionamento, é muito importante que pensemos como as plantas sentem este cambio de situação do solo. Isso significa que se o solo se cambia biologicamente, isto tem defeito direto em las plantas. Por quê? Porque as plantas estão muito conectadas a essa parte biológica do solo. Muito bem.
Próximo slide. Para vermos como as plantas podem interagir com essa parte biológica do suelo, é muito importante que tenhamos em conta o conceito de rizosfera. Algo que sabemos que está lá, que existe, mas algo que estamos aprendendo muito nos últimos anos por os artigos científicos que estão adressados a este tipo de tema. A rizosfera é uma das fronteiras de conhecimento da parte biológica do suelo mais avançadas e onde mais se apresentam novidades e inovações para os cultivos e para as práticas que podemos desenvolver. Então, teremos que, primeiramente, conhecer a rizosfera, e a ciência nos mostra que a rizosfera é a fração de suelo que está sendo afetada por o crescimento das raízes. Então, muito cerca de las raízes, o solo próximo a estas, milimetricamente falando, 2 ou 3 milímetros é a máxima espessura da rizosfera. Esse suelo se cambia completamente em suas características físicas, suas características químicas e também as características biológicas. Esse cambio das características biológicas se dá porque na rizosfera ocorre algo muito comum que todos nós conhecemos, que é a exudação das raízes. As plantas fazem a chamada exudação radicular, que nada mais é do que a liberação de compostos orgânicos muito específicos que estão ali sendo depositados por as plantas para determinadas funções. Então, o material orgânico que as raízes liberam na rizosfera não é algo aleatório, errático, mas é algo muito específico que as plantas produzem, utilizando muito parte do carbono assimilado por a fotossíntese. Então, quando as plantas fazem fotossíntese, parte do carbono é despejado, disponibilizado na rizosfera. ¿Para quê? Para que as plantas possam estimular ou atrair para próximo de suas raízes os organismos que são benéficos a ela. Esse é algo muito importante de se saber, que é um conceito mais novo, mais recentemente ampliado para outros organismos e há muito mais tempo conhecido para organismos específicos. Se pegamos as leguminosas e os rizóbios, sabemos que estes interagem muito bem na rizosfera. Quando a planta necessita de nitrógeno, esta planta estimula o rizóbio no suelo por meio da exudação radicular específica, este responde para formar os nódulos e para a fixação do nitrógeno. Então, se temos esse exemplo em conta, é muito fácil para transferir esse conhecimento para outros grupos de suelos. Então, a planta tem nas raízes sensores muito detalhados, muito específicos, que vão reconhecer o suelo, vão investir no suelo pela exudação radicular, com a ideia que esta possa estimular organismos benéficos. Essa é a ecologia desse ambiente que nós chamamos de rizosfera. Se isso tudo é verdade, então passa a ser muito importante a qualidade do suelo que oferecemos para as plantas montarem ou assemblarem para a assemblagem da rizosfera. Isso significa que se o suelo é bom biologicamente, a história da rizosfera é muito boa. Então, isso é bom para a planta. Mas se cambiamos a diversidade do suelo, o suelo não é mais bueno biologicamente, então a rizosfera tem outra história para ser contada. E vamos fazer isto de forma didática e rápida para compreendermos como podemos ver uma diferenciação na rizosfera quando cambiamos a biodiversidade. No próximo slide, por favor. É algo muito simples, muito didático que tenho para ensinar aos estudantes, então trouxe aqui para que podemos observar juntos e depois discutimos as perguntas. Próximo. Temos uma plantita crescendo nesse suelo, e esta é a ideia que biologicamente o suelo é representado por essa imagem. Então, temos aqui muitos organismos, diferentes grupos, a maioria com carinhas muito felizes, são organismos benéficos. Temos também os maléficos presentes dentro do suelo, mas as plantas adentram o suelo e começam a fazer a exudação radicular. A exudação radicular está aqui demonstrada por diferentes grupos de moléculas orgânicas, todas estas ricas em carbono, derivados da fotossíntese, e a ideia é que as cores indiquem a complementaridade. Então, sabemos que esta exudação radicular mira para os grupos benéficos. Se isto ocorre normalmente, como esperado, o que temos de resposta é, próximo slide, a atração de grupos benéficos para a rizosfera. Essa é a história natural da rizosfera. Em suelos,
as pessoas buscam parcerias biológicas, conexões biológicas em suelo e investem parte nesse sistema. A resposta que esperamos é que o grupo benéfico se associe às raízes e possam cumprir seu papel junto à planta. Se cambiamos a qualidade biológica do suelo, agora, próximo slide, vamos para a situação 2, do outro lado do slide, onde temos esse tipo de suelo. Completamente diferente biológicamente do primeiro suelo, mas a planta do suelo faz a exudação radicular da mesma maneira. Então, essa exudação radicular vai encontrar esse tipo de biologia disponível no suelo. Temos nessa situação dois problemas ser resolvidos, ser sanados. O primeiro problema para a planta é que parte do carbono que essa planta está investindo em suelo, colocando em suelo, não é utilizada por grupos benéficos, então a atividade da simbiose é menor, se perde a eficiência deste câmbio de informação. Parte do carbono, como a bolinha verde, a estrela azul, não é assimilada por os benéficos que já não estão no suelo. E outro problema é que a exudação radicular que se faz pelos benéficos, que não é capturada pelos benéficos, estas são então utilizadas por organismos oportunistas, pelos maléficos. Nessa situação 2 que estamos observando, próximo slide, vai ser uma atrativa muito grande, não apenas para os benéficos, mas também para organismos maléficos. Aqui estamos a rizosfera na situação 2. Agora há espaço aberto, há nichos que podem ser colonizados por organismos patogênicos. Próximo slide para fazer uma comparação das duas situações. Temos então a situação à esquerda do slide, um cenário perfeito onde a biologia serve como um prato perfeito para que a planta se sirva da biologia dos suelos. E do lado direito temos uma situação complicada onde a planta se serve dentro de um cardápio muito reduzido, portanto há atratividade para grupos patogênicos. Este processo é muito simples, simplesmente demonstrado neste slide, é algo que é muito comum na agricultura, porque temos que pensar que ao passo que estamos fazendo os cultivos e não temos cuidado com a parte biológica do suelo, estamos expondo os estresses biológicos do suelo. Estamos diminuindo a biodiversidade do suelo, estamos aumentando a efetividade de doenças do suelo, então temos problema crescente ano após ano. Se pensamos em cultivos como flores, cultivos que há preparos intensos de suelo, cultivos que exigem manejo muito constante, temos os mais drásticos casos desse tipo de conversão, de situação da esquerda para a direita. O que temos que pensar agora é como hacemos para fazer pegar suelos na situação mala e cambiá-lo para a situação boa. Podemos fazer isso? Sim, isso é algo que estamos aprendendo em diferentes projetos, cultivos, e toda a discussão é um conceito. Como melhoramos a qualidade biológica do suelo frente à necessidade de manter ainda mais a eficiência agronômica dos cultivos. Próximo slide. Esse é um slide de ideias, um slide que está pronto para todo tipo de cultivo. As ideias de como podemos analisar os sistemas de plantio de cultivo de diferentes culturas e agregar valor biológico a esse tipo de cultivo. Então, se observamos as caixas que temos abaixo, temos que pensar que são ideias de como esse tipo de prática pode aprimorar a parte biológica do suelo. Temos, então, a rotação de cultivos, sistemas de florestas e áreas de cultivo e pastagem e outras coisas, cultivo de entrelinhas para culturas perenes, como temos diferenciação no sistema de fertilização das plantas, tecnologia de fertilizantes, onde podemos agregar valor biológico a estes, organometais, tecidos orgânicos, com parte de carbono muito importante para o suelo, para a parte biológica também. Todo o manejo da parte biológica de matéria orgânica dos suelos, muito conectada à parte biológica. Como fazemos aplicações de nossas áreas, quanto assertivo melhor, e também há algo que produtos, mercados de produtos biológicos na agricultura. Este é um mercado muito importante que é importante aprender, se organiza e se oferece
como parte da solução de erro da parte biológica em suelos. Próximo slide. Vou utilizar alguns desses pontos para aprimorar a nação. Podemos pensar, então, que a parte mais importante que podemos agir, que podemos cambiar nas áreas de cultivo, é a ideia de melhor diversificar todos os suelos. A ideia é que podemos utilizar uma aprimorada rotação de cultivos, se as plantas de ciclo curto, ou então cultivo de entrelinhas para os sistemas de integração. Temos possibilidade de integrar diferentes sistemas. Estes conceitos estão muito envolvidos com a ideia de reverter o processo de perda, reverter a perda de qualidade do suelo. Então, quando a ideia de plantas que passam pelos suelos, em tempo, em espaço, temos uma complexação da parte biológica. Então, a matéria orgânica é melhor, a matéria orgânica é de melhor qualidade, e temos uma recuperação dos suelos, considerando a parte química, por extração nutricional, a parte física, por raízes que auxiliam no processo de estruturação, na parte biológica, que respondem diretamente pela parte de biodiversidade de plantas, diversidade de comida e diversidade de organismos vivos em suelos. Então, esse é um conceito muito importante que temos que ter em conta, que cambia totalmente a qualidade do suelo. Próximo, por favor. Esse vamos para a parte do mercado de produtos biológicos. Esse é um mercado muito importante de começar a compreender, onde estamos fazendo muitos trabalhos para compreender e posicionar os produtos para os produtores e consultores. Então, observando esse mercado que é crescente em Brasil e em todo o mundo, podemos ver que esse mercado se divide em diferentes tipos de produtos. A primeira informação importante são produtos biológicos. Nós classificamos os produtos biológicos em diferentes grupos. Vou exemplificar para vocês. O primeiro, os inoculantes, depois biodefensivos, ativadores, então os receptores. Todos os tipos de produtos estão disponíveis no mercado biológico e têm diferentes funções frente à biologia do suelo. Próximo, a primeira parte que eu gostaria muito de apresentar, pegando a parte superior da figura, onde separa os inoculantes de los biodefensivos. Esses dois tipos de produtos têm algumas similaridades porque utilizam organismos conhecidos. Isso significa que estamos desenvolvendo novas espécies, novas cepas, novas linhagens que têm funções específicas junto ao suelo onde este é aplicado. Então, esse tipo de organismos, inoculantes e biodefensivos, estes são organismos muito conhecidos. Porque há nomes diferentes, os inoculantes sempre são aplicados ao suelo para suministro nutricional às plantas. A ideia é que este vai disponibilizar nutrientes para as plantas. Ao passo que os biodefensivos trabalham para a defesa das plantas contra os patógenos e as malezas que podem afetar as plantas. Então, essa ideia é que grupos conhecidos de organismos estudados e muito bem caracterizados para funções específicas. Próximo, por favor. Para exemplificar o que estou falando, acá estão os principais grupos de hongos que estão no mercado, que podem fazer processos distintos. Temos como tricoderma, que combate outros hongos, e também nemátodos. Temos Boveria e Metarrhizium, par de hongos que são entomopatogênicos, combatem insetos. Temos Poconia e Porocidium, que são hongos novos no mercado, que estão muito involucrados no processo de combate a huevos de nemátodos. Esses são parasitas de huevos de nemátodos. Então, uma atividade específica, mas importante em algum tipo de cultivos. Esta é a ideia de hongos que temos no mercado. E o próximo slide, por favor, vai apresentar as bactérias que temos também hoje sendo empregadas na agricultura. Para a bactéria, temos a presença de Bradrhizobium, Mesospirillum, abaixo no slide, quando temos os fixadores de nitrógeno, que trabalham em diferentes culturas, de maneiras distintas, e temos muitos tipos e grupos de bacilos. Bacilos subtilis, bacilos liquefacens, liqueniformes e muitos outros, que estão aí representando os grupos defensivos. Bacilos são ferramentas muito boas para os nemátodos e outras malezas, porque esses são muito adaptados a trabalhar nesse ambiente e são muito resistentes a intempéries climáticos. A ideia é solamente para apresentar alguns grupos de produtos que estamos falando, não é para apresentar todos eles porque temos tempo.
Muy bien, lo próximo slide. Volvemos para o primeiro com o mercado biológico, contemplando duas cajas de arriba, a azul e a roja. Agora vamos para a parte abaixo, onde temos repositores. Esses diferentes grupos de produtos biológicos, primeiramente porque não estão baseados em grupos específicos de micro-organismos. Esses dois grupos de produtos, repositores e ativadores, podem também ser classificados como repositores biológicos do suelo. Isso significa que se trabalha em uma forma holística em reequilibrar toda a parte biológica do suelo. Próximo slide, por favor. A ideia de ativadores e repositores, trabalhamos com a reorganização e melhor funcionalidade biológica. Como a edição, são atividades complementares com os produtos. O condicionamento biológico do suelo é separado em ativadores ou repositores, porque a ideia de processo de como esse trabalha é distinto. Os ativadores normalmente são produtos que não há nada vivo dentro, mas é biológico o produto porque busca estimular os organismos presentes no suelo. É um fator nutricional, um fator enzimático que aprimora a atividade biológica do suelo. E os repositores são distintos, porque esses sim, muitas coisas vivas dentro, a ideia é suministrar ao suelo fontes de biodiversidade, diferentes grupos, centenas de grupos, muitas vezes, para que esses repovoem o suelo, recolonizem o suelo com a biodiversidade que ha sido perdida pelos anos de cultivo. Então, a ideia dos repositores é fornecer ao suelo fontes grandes de biodiversidade para que ele seja recompensado. Muito bem. Temos uma ideia de como esses produtos estão no mercado, como eles se oferecem, qual a base funcional, e podemos ver que esse pode auxiliar no manejo da parte biológica do suelo. A última parte que quero entrar com vocês é uma parte, próximo slide, que trata de como sabemos se este processo está sendo bem utilizado. Como sabemos se estamos tendo melhoras no suelo quando manejamos a parte biológica. Então, vou mostrar algumas análises biológicas do suelo que podem ser feitas, podemos ter dados desse tipo de análise, mas antes é importante se passamos para indicadores desta melhora da biologia do suelo. Por quê? Porque na prática nem sempre podemos enviar uma amostra para análises, nem sempre temos disponíveis laboratórios que fazem essas análises, então é bom ser algumas coisas práticas que podem nos dar ideias sobre a melhora da biologia do suelo. Então, esses 5 itens que estão aqui mostram evidências práticas de melhora da biologia do suelo. O primeiro é menor incidência de enfermidades e plagas do suelo, muito ligado ao conceito de rizosfera, de competição, de ocupação de nichos, e melhor colonização da rizosfera. Melhor enraizamento das plantas, que está muito ligado ao terceiro, que é melhor estruturação física do suelo, que também é muito ligado ao quarto, que é melhor eficiência da absorção de nutrientes. Esses três, sim, nos mostram que a funcionalidade microbiológica do suelo é muito diversa e no final de todas as contas, se temos um solo mais bem organizado fisicamente, temos mais nutrientes. E o quinto e último é a melhor degradabilidade de defensivos. Isto é muito conectado com sanidade do ambiente e também muito conectado com fitotoxicidade. Né? Se visitamos campos onde temos fitotoxicidade dos defensivos utilizados, certamente estamos em uma área com muito baixa atividade biológica, porque os micro-organismos dos suelos que são os organismos que trabalham e que ciclam as moléculas químicas que aplicamos nas áreas. Então, esses são 5 pontos muito importantes, práticos, de serem utilizados em campos, em áreas práticas de agricultura, para que tenhamos uma ideia de como a biologia está respondendo a isto. Próximo slide, por favor. Vamos para análises biológicas em laboratório. Quando pensamos sobre análises biológicas de suelo em laboratório, a primeira ideia que as pessoas que não têm familiaridade com esse tema pensam é a ideia que está nesse slide. Colocamos o suelo, colocamos parte do suelo em caja de cultivo e depois de um tempo observamos as colônias aparecendo de fungos e bactérias. Esse tipo de análise de cultivo é importante para algumas particularidades, como ver a sobrevivência de uma bactéria específica, de um fungo específico, mas se queremos contemplar todo o conjunto biológico que o suelo tem, essa é uma análise que não é
não é muito eficiente. ¿Por quê? Porque sabemos hoje que menos de 1% de todos os organismos de suelo é capaz de formar uma colônia em caja de cultivo. Isto ocorre porque as condições de cultivo são muito simples, perto de toda a variabilidade ambiental que temos em suelos. E se isto é verdade, significa que temos que ter métodos mais assertivos, melhores para ser algo ou estimar algo em muestras de suelo considerando a parte biológica. Necessitamos então de métodos aprimorados, melhores que os cultivos para mensurar a qualidade biológica do suelo. Próximo, por favor. Temos uma grande variedade de métodos. Vou mostrar-te dois hoje, porque temos tempo reduzido. Os dois que mais estão sendo empleados em diferentes propósitos para a parte agrícola. O primeiro método que vou mostrar é o método de enzimas do suelo. Então, a ideia é que vamos a suelo, tomemos uma muestra de suelo, então quantificamos a atividade de enzimas específica nesse suelo, e isto está muito diretamente ligado com a qualidade biológica do suelo. As enzimas que são eleitas para esse tipo de análise, selecionadas para essas análises, são enzimas que estão relacionadas ou conectadas com a ciclagem de nutrientes. Por que isto ocorre? Porque os micróbios que estão no suelo, estes se alimentam de uma forma específica. Pode passar ao próximo slide? Porque acho que tenho lá um esquema muito bueno. Muito bem. Aqui temos o quê? As figuras de dois micróbios, uma bactéria e um hongo, tentativamente. Este trabalha com a digestão extracelular. Então, esse micróbio, na seta que está em azul, podemos ver produção de celulasas, sulfatasas, fosfatasas e outras enzimas, que são hidrolasas, que vão atacar o material orgânico, esse material orgânico decomposto, está liberando nutrientes como glucosa, sulfato, fosfato e outros, e os micro-organismos, então, absorvem esse nutriente. Não há uma ingestão direta, mas sim uma digestão extracelular seguida da absorção de nutrientes. Então, o que hacemos analiticamente é quantificar as enzimas que estão sendo secretadas pelos grupos biológicos do suelo. A ideia é que tenhamos, então, uma conexão direta entre a quantidade dessas enzimas com a atividade biológica do suelo. Por quê? Porque quanto mais organismos trabalhando, mais enzimas desse tipo estão sendo produzidas e secretadas. Bueno, vou mostrar-te exemplos práticos no final dessa apresentação com esse tipo de dado. Próximo. E temos também análises moleculares. Essas são muito mais robustas e mais completas, mas não é sempre atingível pelos produtores, os cultivadores de plantas, porque há tempo e custo maior esse tipo de análise. Pero análises moleculares são baseadas em ADN do suelo e hoje podemos tecnicamente fazer facilmente levantamento desse tipo. O que hacemos é, basicamente, vamos ao suelo, tomamos muestras, retiramos ADN dessas muestras, decodificamos todo o código genético, então analisamos todo esse código genético em computadores que nos reconstruem toda a qualidade, todo o conteúdo biológico do suelo. Tanto os grupos que temos, os metabolismos que estão presentes, as relações biológicas que temos, e podemos mapear toda a parte biológica do suelo. Próximo. Graças, ok. Um exemplo prático para finalizarmos, mostrando o uso desse tipo de análises para a análise biológica do suelo, e isso também sumariza tudo o que tentei passar durante a apresentação. O que passa é que tivemos uma pequena análise junto a um grupo de pesquisa de sul do Brasil, onde nos enviaram 4 muestras de suelo. Isso é muito prático, decidi trazer algo prático para ser muito claro na ideia que eu quero passar. São 4 muestras de suelo, 2 muestras de frijoles. Em os 2 cultivos, as pessoas mostraram suelos dentro de área livre de nemátodos e dentro da mancha de nemátodos. Daí comparar o que ocorre quando se forma uma mancha de nemátodos. Então, teremos sem nemátodos, com nemátodos, sem nemátodos e com nemátodos. Primeira parte do trabalho foi, vamos analisar as enzimas e qualidade biológica do suelo e ver o que temos de resultado. Se observarmos os resultados nesta tabela, podemos ver que para todas as enzimas que quantificamos, as 3 enzimas, quando comparamos a parte fora e dentro da mancha, sempre temos decréscimo da
atividade biológica quando comparamos a amostra tomada dentro da mancha de nemátodos. Isto é verdade para sulfatase, para fosfatase e para sempre a atividade biológica por essas enzimas mensurada fora da mancha de nemátodo é maior, né? Todas as variedades possíveis. Então, temos uma correlação direta entre formação de uma mancha de nemátodos e diminuição da atividade biológica. Esses dados são interessantes, mas queremos saber mais. Tomamos as duas mostras de frijoles para análises moleculares de sequenciamento de ADN. Próximo, por favor. Muito bem. Então, analisamos ADN de bactérias e de hongos separadamente. Determinamos o número de espécies de cada grupo em cada uma das muestras e também o equilíbrio biológico entre as populações por o índice de diversidade. O que temos é que o número de espécies de bactérias na área de cultivo era 1834, mas dentro da mancha temos um número reduzido de 1463. Número de espécies de hongos na área de frijoles, 628 espécies diferentes. Dentro da mancha, um número reduzido de 489. Há uma perda de grupos pela detecção de ADN, mas há uma perda maior no índice de equilíbrio da diversidade. Para a bactéria, isso diminui 8 pontos para 796, e para hongos diminui de 605 para 385, uma grande diferença da diversidade de hongos. Se vamos para o próximo slide, teremos uma figura que é muito clara, que mostra a constituição das comunidades de hongos na área de frijoles, onde temos à esquerda do slide, né, a área de frijoles livre de nemátodos. Podemos ver pelo grupo de cores que temos, de colores que temos, uma grande diversidade de hongos, e vemos o que ocorre com esse tipo de comunidade quando se forma a mancha de nemátodos. Temos uma redução muito grande do equilíbrio biológico, temos perda de muitos grupos e aí grupos. Isto nos mostra que o câmbio da comunidade microbiana está muito conectada, muito ligada à parte de ocorrência de doenças de raízes de plantas. Temos para fungo, para hongos patogênicos, para outras malezas de plantas, está sempre conectando esse tipo de processo. O que temos que ter em conta, então, sobre as análises biológicas, é que temos ferramentas muito assertivas para monitorar a qualidade biológica do suelo e mostrar-nos como os manejos, os processos ocorrem a nível biológico. Próximo slide. Este é um dos slides mais importantes que temos. O próximo, que há três coisas muito importantes nesse ponto. A primeira é esta frase, que trabalho muito dentro desse tipo de pensamento, onde tentamos buscar provas e conceitos ligando a ideia de que associações entre plantas e micro-organismos amortiguam o sistema produtivo, fazendo-lo menos suscetível aos estresse e menos dependente do suministro artificial das necessidades das plantas. A ideia é que a biologia hace parte do conforto que as plantas necessitam para expressar seu potencial genético para a produção. Outra coisa importante são meus e-mails. A ideia é que podemos interagir mais que este ponto, podemos fazer interações, colaborações em pesquisas, investigações. E a terceira coisa mais importante é, gostaria muito de agradecer, muitas graças pela comissão organizadora dessa Semana Internacional, aos colegas que me convidaram, a Jorge, a Henrique, que nos deu suporte, a todo o pessoal da parte de informática e a todos que estiveram presentes para ouvir-me. Espero que meu portunhol tenha sido suficiente para me fazer compreendido. Estamos totalmente disponíveis agora para uma conversa. El portuñol ha sido muy claro, Fernando, muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y les cedo en este momento la palabra a Jorge Luis Gallego, quien, como les mencioné, pues dirige el grupo de investigación de ingeniería ambiental dentro del Tecnológico Penal. Jorge. ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien. Profesor Fernando, por la presentación. Los asistentes pueden enviar sus preguntas a través de los chats que aparecen allí en la ventana inferior.
una de las primeras preguntas es sobre los métodos de análisis y es si estos métodos que nos presentan se pueden emplear en diferentes tipos de suelo y también en otras actividades diferentes a la agricultura, por ejemplo, recuperación de suelos contaminados. Sim, esse tipo de análise que é mostrado é capaz de diferenciar esta parte biológica em diferentes situações. Pode ser utilizada em agricultura, para diferentes manejos, pode monitorear processos de recuperação de suelos, é muito empregado para esse tipo de processo, porque indica que a comunidade microbiana está se restabelecendo, essa é a ideia. Então, é um método muito podemos usar diferentes coisas. O que temos que pensar é que estamos agora trabalhando para ter tablas indicando qual é o nível de atividade barra, média, alta atividade biológica. Isso não está pronto, então é muito importante que comparemos situações distintas e na mesma área, diferentes áreas de cultivo, mas na mesma hacienda e na mesma região, para que o comparativo seja válido. Gracias. Bueno, también... No sé si esta es la respuesta. Sí, sí, claro. Me llega también una pregunta, porque nosotros en el Caribe tenemos ecosistemas de manglar y la pregunta es acerca de el microbioma de manglar, qué avances conocemos que nos permitan también desde esta perspectiva entender esa actividad microbiana en este tipo de ecosistema tan importante para nosotros. O postdoc foi feito em microbioma de manglares em Brasil. Eu conosco algumas pessoas em Colômbia que trabalham nesse tema. Sim, é possível de utilizar essas análises. Se observa na literatura, há um artigo de 2012 que é o microbioma de manglares brasileiros descritos por metagenômica. Esse é o artigo de meu postdoc. Lá é validado esse sequenciamento de ADN e toda a bioinformática disto. Para comparar diferentes manglares em situação de contaminação, de recuperação, sim, podemos usar métodos mais simples como as enzimas e outros mais que temos. Sim, é possível de utilizar. Aquí hay otra pregunta acerca de cambios en el microbioma con respecto a la acidificación de los suelos. ¿Cómo se afecta el microbioma con los procesos de acidificación? Com processo de acidificação. Muito bem. O pH é um dos principais atuantes em cima desta assembly de microbioma de suelo. Por quê? Porque se pensamos que as enzimas que é apresentado como análises têm uma função fundamental, que é a nutrição microbiana. Os micróbios se alimentam quando secretam esse tipo de enzimas que decompõem matéria orgânica e há liberação de nutrientes. Pero toda enzima tem um pH ótimo para atuar. Se consideramos que os micróbios de suelos tropicales, como em Brasil, han evoluído por millones de anos em situações de baixo pH, pensamos que as enzimas trabalham em baixo pH. Quando cambiamos o suelo em pH para pH próximo ao neutro, muitas dessas enzimas são inativadas. Então, esperamos um cambio da composição do microbioma simplesmente porque cambiamos o pH. Pero se a la práctica agrícola, ajuste de pH é algo necessário, pero temos que ter em conta que toda vez que corrigimos o suelo, principalmente se for um tipo de manejo rápido, temos um grande impacto nesse momento na composição e funcionamento da microbiologia. Como hacemos para recuperar esta biologia? O que hacemos juntamente com a correção de pH para poner a biologia em situações melhores? Gracias. Bien, tenemos otra pregunta, volviendo al tema de recuperación o restauración de suelos, en este caso, por ejemplo, suelos de actividades mineras que quedan prácticamente estériles. ¿Cuál es el primer paso para esa recuperación biológica del suelo, donde se utilizan comúnmente plantas de rápido crecimiento y en ocasiones no son plantas nativas? ¿Cuál sería un primer paso en esta parte biológica? Exato.
comunidades microbiomas, esse microbioma se assembla ao longo do tempo, temos uma sucessão. A sucessão significa que os primeiros colonizadores são os organismos que vão disponibilizar nutrientes, como o nitrógeno do ar, como atividade de como diz, dito isso? Atividade de temperismo do suelo, atacando rochas, e depois aparecem os heterotróficos, que consomem material orgânico. Se queremos acelerar o processo, temos que aportar material orgânico. Então, isso facilita muito o processo de sucessão e colonização. Isso é hecho quando consideramos a separação do topsoil em áreas de mineração e depois a reposição do topsoil. A ideia é que ponemos material orgânico para acelerar o processo. Pero solamente o microorganismo não é tudo. Teremos que ter condições para que esses possam trabalhar bem. Okay, aquí hay otra pregunta con respecto a los diferentes tipos de ecosistemas y los sustratos que los microorganismos encuentran en el suelo son los mismos en los diferentes biomas, en cada tipo de ecosistema. De forma general, sim, são materiais orgânicos, pero se pensarmos em las condições ambientales, em la origem desses materiais orgânicos, temos uma separação geográfica. Temos o conceito de biogeografia muito sedimentado para a microbiologia também. Sabemos que esses organismos cambiam em frequência, em grupos, ao longo de um distanciamento geográfico, pero o mais importante ainda é pensar que as funções biológicas também são cambiadas. Muitas vezes temos o mesmo organismo, pero com funções distintas. Por quê? Porque as funções respondem à mudança ambiental muito mais rapidamente que a taxonomia microbiana. Isto tem que ver com processos de mutação, de transferência gênica e outros, que fazem que o passo evolutivo dos organismos seja muito mais rápido que o processo de evolução taxonômica. Não sei se foi muito teórico essa resposta, mas necessitaria mais embasamento genético para explicar todos os processos. Exacto. Podemos encontrar grupos taxonómicos similares en diferentes ecosistemas, pero estos microorganismos van a expresar distintas funciones, diferente actividad enzimática dependiendo de las restricciones que encuentren en ese ambiente. ¿Sí? Exacto. Bueno, esa fue la última pregunta que tenemos en el chat. Entonces doy la palabra nuevamente al doctor Enrique para que haga el cierre oficial de la presentación. Gracias, profesor Fernando. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias al doctor Fernando Andreotti. Bueno, le agradecemos su participación, por compartirnos todo este valioso tiempo, y le agradecemos a todos los participantes su asistencia y los invitamos a seguir participando en las sesiones de la Semana Internacional. Nuestra próxima conferencia es Inmigración y Multiculturalismo en Río Grande do Sul. Esta se estará realizando esta tarde, el día de hoy, a las 4 p.m. y el link lo van a poder encontrar en nuestra página www.semanainternacional.edu.co/agenda. En la parte inferior van al mes de octubre y ahí van a poder encontrar todos los links que corresponden. Muchas gracias, Jorge, por tu aporte, y Fernando, un gran abrazo. Gracias por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Un feliz día para todos. Hasta luego. Sí.